Aqui mais uma vez para agradecer à Associação Espírita Anjo Ismael pelo convite de mais uma vez nós estarmos aqui dialogando a respeito daqueles temas relevantes que sempre a casa nos tem nos convidado para estarmos abordando. Hoje o nosso tema é a indigência humana. Um tema este em que nós vemos muito, através dos meios de comunicação, os especialistas estar apresentando os índices de pobres e ricos no planeta Terra. Mas, afinal de contas, de qual ricos e pobres que estamos referindo exatamente neste tema de hoje, que tanto se fala através dos meios de comunicação. No cotidiano, nós vemos pessoas riquíssimas financeiramente viajando em aviões de primeira classe, hospedando em hotel de 5 estrelas, e que, na realidade, são mais mendigos, são mais pobres do que o morador de rua que vive habitando embaixo das pontes, ou então exatamente abaixo dos toldos das lojas nas grandes cidades. Então, quando nós estamos falando de riquezas, mas que riquezas são essas? Que ricos são esses que tanto se falam? Com o tema em referência, nós estamos falando aqui exatamente das riquezas moral, da riqueza de caráter, de honestidade, de ética, riquezas de respeito mútuo para com o nosso próximo, aqui no planeta Terra. Mas, na verdade, o que existe sim no planeta Terra são pobres, miseráveis, carregados de problemas moral. Isso sim. Então, quando nós falamos de riqueza, ao qual nos refere dentro do Evangelho do Cristo, independentemente da posição social de cada um na sociedade, nós vemos que, na verdade, nós somos carentes, nós temos deficiências. E quando se tem deficiência, seja na saúde, não somos ricos. Infelizmente, somos ricos financeiramente. E aí, a nossa sociedade, nós seres humanos, nós somos pobres. Pobre de paz, nós somos pobres de fé, nós somos pobres de diálogo, pobres de caráter, somos pobres de esperança no planeta Terra. Então, a humanidade, ela está carente constantemente de alguma coisa. O que existe no planeta Terra são ricos em bens materiais. E aí fica a pergunta, se falam dos ricos, e onde estão esses ricos? Porque nós, seres humanos, somos ricos sim, ricos de orgulho, que é um dos piores cânceres da humanidade. E também que não podemos deixar de fora o egoísmo. Ricos assim, o planeta Terra está farto, está cheio, está inchado. Então nós vemos que aqueles que se acham estar acima do outro, que se apresente, né? Porque o que nós vemos, que nenhum de nós estamos em condições de se dizer que nós somos ricos.
Mas tudo é uma questão de educação, porque o nosso espírito, nós trazemos em nosso íntimo as marcas do passado, e tudo isso só vai nos melhorar através da educação, que é um dos pilares fundamentais para nos auxiliar na nossa evolução como espírito encarnado no planeta Terra. Não estamos falando aqui de uma educação intelectual, mas estamos falando de uma educação moral. A educação em que ela tem como objetivo da formação de pessoas com caráteres, pessoas com bons hábitos. Embora que nós, seres humanos, a massa de indivíduos contida no planeta Terra, ela está sem princípios, sem freios, entregue a todas as mazelas. Entregue as mazelas da imoralidade. Resultados esses que nós vemos constantemente na nossa sociedade. Práticas resultantes da nossa indigência como ser humano, independentemente da nossa posição social. Então nós vemos raramente na sociedade, nas praças públicas, as pessoas fazerem os seus discursos e falar a respeito dos pobres no aspecto moral. Pobres de caráter. Porque nós recusamos ou nos fazemos de desentendido, ou que talvez não seja conosco. E nós ignoramos as inúmeras facetas da pobreza que carregamos dentro de cada um de nós. Isso são fruto das nossas ações, produto dos nossos erros como ser humano, em razão simplesmente da nossa ignorância. Porque a maioria das pessoas, elas não têm noção do quanto é pobre. Porque nós somos cegados pelo nosso orgulho. Então nós não conseguimos haver a nós mesmos diante dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, da nossa vivência em sociedade. Então nós somos movidos constantemente pelos nossos melindres, que não aceitamos ser chamados de orgulhosos, egoístas, individualistas. Estamos aí nessa constância, nos esquivando da nossa verdadeira realidade como ser humano. Mas tudo isso se deve trabalhar em nosso consciente e ver essas situações em que nos causa, na realidade, desapontamentos. Isso abala a nossa estrutura íntima, o nosso emocional, o nosso lado espiritual. E aí nos causa profundo mal-estar. Mal-estar esse que reflete no nosso corpo, em nosso espírito, desequilibra os nossos chakras, a nossa áurea. E isso desemboca numa saúde física do nosso corpo, a saúde espiritual, gerando doenças inúmeras em razão disso. A pergunta é que nós estamos nos questionando constantemente: que espíritos somos nós aqui na Terra? Porque nós vemos hoje a sociedade emanada em situações muito complicadas em função
do nosso materialismo, do nosso apego exacerbado. Porque aqui no planeta Terra, como diz no próprio Evangelho e nos estudos da doutrina espírita, que nós somos passageiros, somos imortais, né, imperfeitos, inacabados. Então nós temos dentro de nós, sim, diante de todos esses defeitos, nós temos as virtudes e as qualidades. Que nessa longa jornada evolutiva, nós podemos sermos no futuro a verdadeira centelha divina, a qual é essa que o Cristo nos prega e nos tem tanto falado no seu Evangelho. E outra realidade que nós estamos constantemente querendo é evitar de carregar o nosso fardo, de transferir as nossas obrigações como ser humano aqui na Terra, sempre querendo entregar às mãos de outras pessoas. E o nosso fardo é o nosso fardo. Não há como transferir as nossas obrigações, as nossas responsabilidades como ser humano. Então, constantemente, há esse convite para nós estarmos trabalhando, nos burilando, buscando mecanismo para estarmos aperfeiçoando. Então, não é por acaso que existe o fator reencarnação. Porque a reencarnação é exatamente isso, o objetivo de reencarnação e de reencarnação estar nos evoluindo, nos melhorando, nos construindo, agregando valores em que faz-nos crescer, nos evoluir no campo espiritual e moral. E daí nós darmos a nossa contribuição com todos os valores que nós temos adquirido. Valores na obra do bem, da caridade, de consideração e de respeito ao nosso próximo. Mas, quando nós tomamos atitudes errôneas, muitas vezes as pessoas agem de formas equivocadas, em benefício de si próprio, não se esqueça de que há as leis de causa e efeito. Porque aqui na Terra, nós temos contas a acertar, temos defeitos, e que nos podem, através desta encarnação, de futuras encarnação, nos aliviando o nosso fardo, aliviando-nos de mais sofrimentos. Porque o sofrimento, ele é, na verdade, opcional. E aí nós achamos na encarnação os mecanismos de transformação nessa construção de uma vida melhor, que vai nos envolvendo no amor, na caridade, visando um futuro para o mundo e uma sociedade melhor, através das nossas transformações como ser humano. Então, quando se fala desses ricos, nós estamos constantemente visando passar por cima dessas situações. É preciso que nós venhamos a nos olhar com o olhar da consciência, a que Deus nos concede, nos despertar. Porque nós sabemos que ainda existe a carência desta consciência na humanidade. Porque
nós somos muito pobres nessas reflexões quando se exalta o futuro no campo material. Então nós vemos muito se falar desta tal devolução das conquistas, das mudanças na sociedade, como nós temos falado em muitas vezes, essa evolução das coisas materiais. Muito bom, ótimo, maravilhoso, essas evoluções que nós estamos vendo aí, elas vêm para nos ajudar a nos contribuir pela construção de uma sociedade melhor. Mas diante do que nós estamos vivendo hoje, os resultados são muito catastróficos. Então, para nós nos remover as marcas da indigência, para nos elevar, só depende de nós. Não depende de mais ninguém. É dar a nossa contribuição, o nosso pitaco de boas atitudes, de educação, manifestar a prática moral, o respeito ao nosso próximo, para mudar a sociedade para melhor. As transformações devem começar a partir de nós mesmos, agindo com bons exemplos na sociedade que nós queremos, ou que nós vivemos, aquele que o Cristo fala, né? O mundo melhor, o mundo de regeneração, de transformação. E essa transformação está na nossa mão, nas nossas responsabilidades. A reforma íntima que tanto nós falamos, ela não pode ser a reforma íntima na casca, apenas na aparência, mas sim nas ações que vêm do nosso interior e sem interesse pessoal. Levar os bons bálsamos, né? Aplicando as mensagens, as orientações do Evangelho do Cristo. Buscar as leituras edificantes, através dos livros psicografados, refletir as mensagens educativas transmitidas por intermédio dos mensageiros de luz, pelas boas intuições que nós recebemos dos nossos mensageiros espirituais. Então, a necessidade de nós fazermos a nossa reflexão interior, que aí passaremos nesse burilamento, nessa transformação, a ser aquele ser de luz aqui no planeta Terra. O que é ser luz? Luz, ela ilumina, ela ajuda a nos caminhar no caminho da vida. E ser luz também na vida dos outros. Buscar socorro através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é uma verdadeira luz para nos dar um novo horizonte. Então nós temos, na verdade, no planeta Terra, quando se fala de riqueza, em que nós questionamos onde estão esses ricos, nós temos, na verdade, como seres humanos aqui no planeta Terra, uma caderneta de devedores. Nós ainda somos indignos de desfrutar desta felicidade ao qual Cristo nos fala no seu Evangelho. Estamos sempre solicitando a Deus os títulos de bom filho. Mas nós, movido pelo nosso egoísmo, nós achamos que Deus nos pune. Mas, na verdade, punimos a nós mesmos constantemente
pelos erros que nós cometemos. E aí nós vemos que essas marcas da indigência que se apresenta em nós com frequência, além disso, nós nos prejudicamos e ainda queremos prejudicar o outro, agindo com infidelidade, né? Queremos tomar a honra do nosso próximo. Agimos sem nenhum escrúpulo, sorrateiramente, e achamos que estamos absolutamente corretos. Estamos constantemente procurando ocultar a nossa hipocrisia. E aí, depois da nossa desencarnação, a nossa morte, e no nosso túmulo coloca uma pedra brilhosa, bem ornamentada, com legendas exaltando as nossas virtudes, né? Com aquelas frases cheio de lenga-lengas, como fala no Livro dos Espíritos, em que familiares e amigos acabam acreditando que aquela pessoa que desencarnou encerrou a dívida consigo, com a sociedade, e ainda temos a audácia de dizer que aquela pessoa que desencarnou está sentada ao lado de Deus. Que assim fosse, né? Que assim fosse, né? Que bom, né? Eu faz um monte de besteira, um caminhão de coisas erradas, e aí depois, quando desencarna, está no céu, sentado ao lado de Deus, até costumo falar brincando, está ao lado de Deus, tomando Coca-Cola e bebendo água de coco gelada. Então nós, seres humanos, ocultamos aí as nossas hipocrisias constantemente, né? Então lá no Livro dos Espíritos, na questão 884, há um convite para nós fazermos uma reflexão nessa parte, onde fala dos pobres ou afortunados, que nós temos que cultivar em nós a indulgência, né? Todos nós encarnados têm a necessidade dela, para que nós possamos então estar praticando, né? Porque nós ainda nos posicionamos contrário às práticas da caridade e o respeito ao nosso próximo. Sempre estamos pensando no próximo, no nosso próprio umbigo. Então o mundo, na verdade, as pessoas são muito avaliadas de acordo com seus status aqui no planeta Terra. Uma pessoa rica, famosa, são motivos de nós estarmos dirigindo a elas os nossos holofotes, são tratadas com toda a afabilidade, né? São tratadas de uma certa forma em que são colocadas em alto pedestal, tratada com todos os cabedais necessários, mas quando se refere a um pobre, são ignorados, olhados com desdém. E aí nós vemos que estamos caminhando
contra as pregações evangélicas do Cristo. Porque ao invés de nós aumentar o sofrimento do nosso próximo, colocar ele em estado de humilhação, nós deveríamos estar socorrendo, tratando esses irmãos com dignidade. Porque o homem de moral, como ser que leva uma vida na sociedade, uma vida social, em sã consciência, nós teríamos que estar estimulando, realçando em nosso interior toda a abundância, toda a bondade possível e olhar para o interior de si mesmo e observar o seu próximo e não se apresentar acima dele. E algumas vezes nós vemos na sociedade pessoas dizerem assim: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? E aí fica a pergunta: de que ricos nós estamos falando? Que ricos? Quais são as riquezas que nós levamos após o nosso desencarne? Levaremos as riquezas da alma, as riquezas interior, as conquistas resultantes de um trabalho honesto? Levamos as nossas boas condutas, o respeito, a educação sem usurpar o nosso próximo, os bons modos, os bons sentimentos positivos? Estas e tantas outras riquezas de que nós estamos falando. Não é da riqueza material. Estamos cultivando, afinal de contas, estas riquezas. Eis aí a questão colocada para a nossa reflexão. E vemos que todos nós nos posicionamos no mundo como ricos. O único rico que andou, viveu conosco, provando das provas e expiações aqui na terra, foi o Cristo. Este foi o único rico. Cristo que viveu em um bairro pobre, que viveu entre os ricos e pobres, que viveu entre os miseráveis, e ele disse que o nosso planeta Terra é um asilo onde habita enfermos, indigentes. E aqui no planeta Terra estamos constantemente recebendo novos seres que estão reencarnando, trazendo em seu espírito, né, as dívidas do passado, reencarnando espíritos devedores. A mensagem que eu quero deixar a todos os irmãos estudiosos, seguidores, admiradores da doutrina espírita é essa questão a todos nós. Então, conhece algum rico
em sua vizinhança ou na sua cidade, que apresente esses ricos do qual nós estamos falando aqui no Evangelho. A todos, muito obrigado, boas reflexões e uma excelente semana a todos nós.